Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, o nosso terceiro dia da novena de São Pedro Apóstolos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São Pedro, pedra angular da igreja e pastor e guia de Jesus Cristo, que fomos entregue a chave do reino dos céus. Colai com bondade e alcançai, por a vossa intercessão, a vossa graça e uma fé viva e a esperança firme na caridade ardente. Vós que fossem a fraqueza, restaurando o vosso amor, fortalecei a minha fraqueza, ajudai a caminhar sempre o Evangelho, que também com a humildade da graça que tanto necessito nessa santa novena. Aqui eu falo pela minha vocação, por todos aqueles que vão fazer esses 3 dias de experiência com o Senhor, que São Pedro nos ajude a virar de chave na nossa vida. Terceiro dia, a caminhada sobre as águas. Ao ver Jesus sobre as águas, Pedro pede a ir até o sentido do vento e fonte, teve medo e começou a afundar. Mas Jesus estendeu a mão e salvou. Oremos. São Pedro, quando as tempestades da vida me assustam e minha fé vacilar, intercedei para que a minha mão, a mão de Jesus, sustente e me salve. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem têm ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ouçamos o Evangelho de hoje. O Evangelho é a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar. O Evangelho é a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo vai falar. Aleluia, aleluia, o Evangelho anunciar. Como pregarão aqueles que não crerem? Como pregarão se não foram enviados? Aleluia, aleluia, Jesus Cristo vai falar. Aleluia, o Evangelho anunciar. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele.
Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois que passaram pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Salmo responsorial, Salmo 33. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e o vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício, e aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso,
mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, que alegria neste domingo que celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, colunas da igreja. Vemos este questionamento que Jesus faz aos discípulos sobre como o povo o percebia. Então, primeiramente, Jesus pergunta a respeito da percepção do povo. Como o povo vê Jesus? E, logicamente, ele sabia que a visão do povo deve ser diferente da visão do discípulo. Você é discípulo de Jesus, então a sua visão deve ser um pouco diferente sobre como o povo percebia e sobre o modo como os discípulos o percebiam. O povo percebia Jesus de uma maneira, os discípulos o conheciam com mais intimidade e já eram capazes de definir a sua identidade. Os discípulos conheciam a identidade divina de Jesus. A resposta de Pedro descreve bem essa realidade. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E se recordarmos da figura de São Paulo, na experiência da conversão, ali São Paulo, ele faz a experiência do Cristo ressuscitado, e ele escuta aquela voz e obedece àquela voz. E ao ouvir aquela voz divina, ao entrar em contato com aquela luz, a luz da manifestação de Deus, a luz da teofania, São Paulo mudou de vida para sempre. São Pedro conviveu com Jesus, São Paulo teve a experiência do Cristo ressuscitado. E ambos contribuem e contribuíram para o anúncio do Evangelho, para que o Evangelho se expandisse por todo o mundo. Então, nesse dia, contemos com a intercessão destes dois grandes santos, São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Sobre a procedência permanece a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos para a oração final. Lembrai, glorioso São Pedro, Jesus prometeu: tudo que ligastes na terra será ligado no céu. Com tal confiança, abrir peço uma graça. Abençoai e protegei a vossa Igreja Católica. Guiai pelo Papa
e a nossa família de todo os mal. Conduzir a chave por intercessão da Pátria Celeste, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a vossa casa, a vossa família. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Curta, compartilhe e deixe seu like. E rumo a 44 milhões. Um ótimo domingo abençoado para todos. E que São Pedro nos ilumine. Amém. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Ajuda o povo a caminhar na tua igreja sem desviar. Ó São Pedro, pedra forte,